quarto, ela consagrou a cama, ela consagrou o colchão, ela consagrou a mesa, ela consagrou a cadeira, ela consagrou o prato, ela consagrou o copo, ela consagrou os talheres, ela consagrou aquele lugar. Ela disse: vamos entregar para esse homem, que é um homem santo de Deus. Quando o filho dela morre, o profeta entra naquele quarto que ela tinha realizado, que ela tinha consagrado a Deus, e restitui o filho. Porque, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você: não basta ser cheio do Espírito Santo, não basta só influenciar pessoas, você tem que deixar nessa terra obras que as pessoas possam ver e olhar e dizer: ele era um homem de Deus, ela era uma mulher de Deus. Irmãos, acabou o tempo do grande super santarrão, mas esse é o tempo que nós estamos entrando na graça de marcar a vida das pessoas através das nossas ações. Tem alguém deitado numa cama, mas também tem alguém morto, esperando que você o ressuscite, para que ele volte a correr e a andar. E Deus está esperando a manifestação desses filhos, na manifestação do poder sobrenatural. É Deus. Aleluia, Jesus. Há alguém numa Glória a cama, Deus. mas também há alguém morto, É verdade. esperando que você se levante e diga: Senhor, me envie para aquele que está Amém, paralisado, Jesus. mas também me envie Glória a Deus. para aquele Amém, que Jesus. está morto, porque eu tenho a porção do Santo Espírito na minha vida. Eu recebo, Jesus. Glória a Deus. Eu recebo. Graças a Deus. Aleluia. É o poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Exaltado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas aquela aura de derrota, aquela aura de fracasso, aquela aura de incredulidade, será que Deus ainda pode fazer? Será que Ele tem que responder com fogo para eu me mover? Será que Ele tem que se mover? Será que Ele tem que se mover? Abrir uma água para eu passar, para eu caminhar sobre ela? Ou eu só preciso pedir a Deus: Senhor, eu me arrependo da minha incredulidade, sabe? Na minha cabeça tem muitas baratinhas, na minha cabeça tem muita mosca. Falava hoje do lugar santíssimo, do incensário. O incenso era aceso para expulsar as moscas que entravam atrás dos sacerdotes por causa do sangue que eles manuseavam. E a Bíblia diz que o incenso, lá em Apocalipse 18, no capítulo 5, diz que os incensos são as orações dos santos. E quando você ora, querido, toda a baratinha vai embora, todos os mosquitos que te fazem pensar milhares de coisas. Sabe, irmão, tem pessoas aqui que nesses dias têm pensado milhares de coisas, mas não tem realizado nada. Você pensa 1000 coisas no dia. Chega no final do dia, você diz: o que é que eu fiz? Nada. Você vem para a igreja com uma palavra e você diz: vou fazer. Mas chega no outro dia, 1000 coisas acontecem na tua vida, 1000 moscas. Eu não sei mais. Eu dei um exemplo dessa manhã que a mosca, ela perturba um animal. A ovelha, quando está doente, as moscas vêm sobre a ferida dela e começam ali fazer, entram na orelha, entram no nariz, entram dentro dos olhos, entram na boca. A ovelha sacode, elas saem, mas imediatamente, na mesma velocidade que elas saem, elas voltam. A gente fica louco porque é tanta informação, mas o Senhor disse: acende o incenso. Diz o seguinte: acenda a tua oração. Fala, Deus. Aleluia. Vai expulsar essas moscas, vai liberar dos céus. Aleluia. É o milagre de Deus na tua É vida. Deus. Aleluia, Os Jesus. céus precisam ser limpos. Misericórdia. O ambiente precisa ser limpo. A minha mente precisa ser purificada. A minha mente precisa ter uma direção. Graças a Uma Deus. só direção. Amém, Jesus. Eu sou pastor, querido, mas a minha mente trabalha em milhares de coisas. E de vez em quando eu tenho que dizer assim: não, Olha pro céu, Senhor. deixa eu trabalhar só nisso aqui, só nisso aqui, só nisso aqui. É Deus. Porque se eu começar a dar ouvidos aos meus pensamentos, eu vou pensar milhares de coisas, mas não vou executar nada. Balança o ombro do teu irmão e diga: as coisas
as moscas e os maus pensamentos são limpos através do incenso e das orações. Tem que limpar o ambiente. Nós convocamos a liderança 40 dias de jejum. Se você quiser, depois nós vamos botar ali na quarta-feira um cartaz para você entrar no jejum de guerra espiritual. Porque, meu querido, estamos entendendo que não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil está debaixo, não só a nossa igreja, mas o município, o estado, o Brasil, precisa que nós cobramos ele em oração nesses próximos 40 dias. Então nós vamos levantar uma guerra pelo nosso território, mas também uma guerra pela nossa nação. Amém. Aleluia. Nós precisamos ser operadores e cooperadores. Aí você me pergunta, pastor, por que então? Vai no capítulo 8 de Atos. Por que então? Eu não consigo operar no Espírito. Mas eu me arrependo, pastor. Eu peço porção dobrada, o Espírito Santo vem. Por que eu não consigo ser uma pessoa cheia e permanente de Deus? A palavra do Senhor nos explica no capítulo 8, no verso de número de 9 a 23. A palavra do Senhor diz que a igreja cresceu por causa de um evangelista chamado Filipe, um jovem cheio do Espírito Santo. E Filipe começou a pregar em toda aquela região da Síria, da Palestina, começou a pregar. E as igrejas começaram a encher de pessoas. Quando a igreja de Jerusalém descobriu isso, enviou Pedro e João para aquele lugar. Porque eles conheciam a palavra, mas eles não conheciam o poder. Fala assim para a pessoa: conhecer a palavra é bom, mas conhecer o poder é melhor. O poder é melhor. Eles não entendiam, porque Filipe os discipulava, mas Filipe ainda não havia derramado sobre eles, orado, imposto as mãos. E a igreja de Jerusalém então manda Pedro e João para aquele lugar, para que o que acontecesse? Impusessem as mãos sobre aqueles irmãos e eles fossem cheios do Espírito Santo. Isso aconteceu. Você vai ler no capítulo 8, eles foram cheios. Versos a 12, os apóstolos ouviram que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram em Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o quê? Recebessem o quê? O Espírito Santo. Quem está aí disposto a receber o Espírito Santo? Amém. Começou aqui. Aí Deus, vamos lá no capítulo 4, verso 9. E naquele lugar havia um homem que estava na igreja. E o nome desse homem era Simão. E eu acredito, meu querido, de todo o coração, que toda reunião com Pedro e João, ele era aquela pessoa que falava assim: vem Espírito, vem. Mas nada acontecia. Ele foi, talvez, eu estou aqui elucubrando, não estou dizendo que isso está na Bíblia, eu estou aqui pensando nos meus pensamentos. A mosquinha veio aqui e soprou. E ele falou: eu quero ser cheio, vai na reunião. Aí o Pedro estava lá: vocês querem ser cheios do Espírito Santo, venham cá. Aí as pessoas vinham, e Pedro então orava, e João orava, e caíam para cá, caíam para lá, e glorificava a Deus, orava em línguas. E, irmãos, acontecia assim: vinha um, vinha outro, quando chegava perto dele, o que ele fazia? Pulava, ia no outro, e ele ficava de pé. Eu já aconteceu isso comigo, meu irmão. Fui num congresso do Espírito Santo lá, num congresso sobre o Espírito Santo. Os pastores estavam ensinando sobre os dons do Espírito Santo. Eu fui lá, dons espirituais em Campos, em Goitacazes. Viajei, dormi no primeira noite no hotel, mas estava tão gostoso no ambiente que eu peguei minhas coisas, deixei minha conta no hotel e fui dormir num estábulo onde os animais dormiam, cheio de ferro assim. Eu enchi, botei meu lençol e fiquei feliz da vida. 2 dias dormindo naquele lugar, dentro do estábulo, e querido, foi muito forte. E aí chegou um momento que o pastor Benedito falou
faz, e a gente vai assim, eu levantava a mão e falava, olha só, eu falava, e fecha os olhos, creia que você vai ser cheio, eu creio, eu serei cheio, eu creio, eu serei cheio, e aí ele falou, agora receba, todo mundo, aí eu aqui, pulava, aí ele falou assim, cheio, aí ele fez assim, aí quando, imagina, eu faço daqui, todo mundo lá de cá, vai caindo em sequência igual, e quem ficou de pé? Eu! Quando eu vi no chão, o que eu fiz? Eu não sou gordo. Meu, irmãos, eu era todo naquele tempo. Aí vem, papapá, vem, agora vem, acabei com o goleiro do frangueiro, sabe? E passou o Levi, passou o Levi. Aí quando ele cheio do poder, o pastor fez assim, agora receba o cheque. Aí todo mundo foi caindo, eu falei assim, vi aquela nuvem assim, caindo. Aí eu, vou cair. Todo mundo caiu agora, eu caí no chão, sabe que deu lá, que o profeta vai falar. Aconteceu isso com Simão. E aí ele pensa assim, vou comprar esse dom. A maioria dos cristãos acreditam que se ficarem mais perto do pastor, serão mais cheios de Deus. Irmãos, talvez eu seja para você uma boa influência. Talvez eu seja uma boa influência para você. Eu acredito que sou uma boa influência para você. Mas você vai ser cheio do Espírito Santo quando você crer de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Quando, sabe, não tem mais incredulidade na minha vida, eu não tenho medo do chamado, porque a maioria dos cristãos, irmãos, não são cheios mais do Espírito Santo, porque não aplicam o Espírito Santo ao seu chamado e ao seu propósito. Deus chamou para você ganhar vida. Se você é cheio do Espírito Santo, você não ganha vida. Ele tira, para que você quer o Espírito Santo? Ele tira de você. Deus te chamou para você ir lá nos Enéas da vida, para você ir lá em Tabitas da vida, para você mover-se no sobrenatural. Aí ele diz assim, peraí, eu estou resumindo aqui a história. Você quer saber de uma coisa? Eu vou oferecer um dinheiro para o profeta. Verso de número 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? No verso 18, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Pergunto para você, o dom de Deus pode ser comprado? Não. Ele foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Passa para o seu lado, o dom de Deus já foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, derramado e vertido na cruz do Calvário.